Se um homem faz essas 4 coisas, então ele é um homem de Deus fraco, concorda? A Bíblia é a verdade, absoluta e genuína. Não é simplesmente um livro escrito por seres humanos. Se assim fosse, suas limitações, falhas e imperfeições seriam evidentes. Homens tenderiam a retratar-se como heróis, ocultando suas fraquezas. No entanto, a Bíblia é divinamente inspirada, destinada ao nosso entendimento. Tornar-se uma pessoa piedosa exige ações conscientes e deliberadas, é um processo contínuo ao longo da vida. A realidade é que há hábitos prejudiciais que impedem uma vida piedosa. Analogamente, ao observar um lutador de artes marciais mistas se preparar para uma competição, notei que durante suas 12 semanas de treinamento, ele evita certas práticas que não contribuem para o desempenho atlético máximo. Por exemplo, ele menciona evitar o consumo de álcool e não ficar acordado até tarde. Esses mesmos princípios podem ser aplicados aos cristãos. Há práticas que devemos evitar para não entristecer o Espírito Santo e viver vidas piedosas. Hábito número 1: desviar-se para relacionamentos inadequados. Uma das estratégias sorrateiras do adversário é tentar homens piedosos através de atração por mulheres. Ele compreende a ligação natural entre homens e mulheres, procurando explorá-la para conduzir homens piedosos ao pecado da fornicação e adultério. A Bíblia oferece diversos exemplos de homens notáveis de Deus que caíram nessa cilada, como Sansão, reconhecido como o mais robusto na Bíblia, mas que sucumbiu à busca desenfreada por mulheres. Perseguir mulheres foi o comportamento que arruinou seu grandioso destino. Ele faleceu prematuramente, e sua trajetória declinou quando ainda era dia. Alguns homens creem estar imunes aos desafios da tentação e do pecado sexual. Contudo, pondero, será que estão verdadeiramente a salvo? Acaso imaginam-se superiores aos homens que registraram as Escrituras Sagradas? Uma citação perspicaz que frequentemente escuto indaga: se você acredita ser incapaz de cair em pecado sexual, então você é mais íntegro que Davi, mais resistente que Sansão e mais perspicaz que Salomão. Você se considera mais íntegro que Davi? Mais perspicaz que Salomão? Vivemos numa sociedade que, de certa forma, glamouriza homens envolvidos com diversas mulheres. No entanto, permita-me ser claro, não há benefício em buscar relações fora do casamento. Deus não abençoa envolvimentos extraconjugais, tampouco aprova abandonar um matrimônio para perseguir outra mulher. A piedade e um estilo de vida promíscuo não coexistem. Não se pode comparecer diante do Senhor em oração, com uma mente e coração puros, após uma semana marcada por fornicação e adultério. A piedade e um estilo de vida promíscuo não caminham juntos, e compartilho essa mensagem com base em experiências que testemunhei ao longo dos anos. Pessoas promissoras arruinaram suas vidas por perseguirem constantemente relacionamentos fora do casamento, em vez de encontrar contentamento na esposa que Deus lhes abençoou. Estavam demasiadamente focadas em atrações momentâneas. Uma das maiores mentiras que Satanás vende nos relacionamentos é a ilusão de que a grama é mais verde do outro lado. Não, não é. A grama não é mais verde, você não tem ideia do que realmente está naquela grama. Cuide do seu próprio jardim, nutra seu próprio relacionamento e beba da sua própria fonte. Hábito número 2: buscar prazeres. Nada enfraquece mais um homem piedoso do que aquele que busca prazer de forma desmedida. A primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 6, adverte que aquele que vive em prazeres está espiritualmente morto enquanto ainda vive. Embora originalmente dirigida às mulheres, essa mensagem se estende aos homens. A entrega descontrolada aos prazeres conduz a uma existência espiritualmente morta, como se fosse um morto-vivo. Isso pode parecer ilusório até que seja percebido através de uma perspectiva espiritual. Quanto mais se busca o prazer, mais enfraquecida se torna a vida espiritual. A Escritura nos lembra da constante batalha entre o espírito e a carne. A busca desenfreada pelo prazer alimenta a carne em detrimento do espírito. Não se limita apenas à imoralidade sexual, comer em excesso, dormir demais e buscar prazer em vícios enfraquecem a vida espiritual. Seja claro consigo mesmo: ver conteúdo imoral na internet, usar drogas, jogar ou frequentar lugares inadequados são buscas de prazer prejudiciais à vida espiritual. Buscar satisfação pessoal é buscar prazer. Essa busca enfraquece o homem piedoso, roubando-lhe sua força.
Nunca conheci um cristão fervoroso que se entregasse aos prazeres deste mundo e ainda conseguisse manter um relacionamento sólido com o Senhor. Os prazeres são como espinhos que sufocam a piedade e a espiritualidade. Esteja atento a eventos que o distanciam de Deus e evite-os a todo custo. Lembro-me de um jovem que lutava contra o hábito de assistir a vídeos imorais na internet quando estava sozinho. Ele permaneceu nessa escravidão por 15 anos e compartilhou: "Pastor, não consigo mais orar. Toda vez que tento orar e fecho os olhos, vejo imagens, vejo os vídeos impróprios que tenho assistido." Buscar prazer levou esse jovem, que antes podia orar livremente, a perder essa capacidade, pois a busca pelo prazer enfraquece os homens piedosos. Satanás estabeleceu uma fortaleza em sua vida, ou sua mente estava agora corrompida pelas coisas que ele assistia. Alguns cristãos pregam um evangelho que permite viver como o mundo, agir como o mundo, assistir ao que o mundo assiste e ouvir o que o mundo ouve. Isso é uma mentira. Uma vida piedosa é uma vida de separação, uma vida de distanciamento do mundo. Somente através da renovação da mente com a palavra de Deus, esse jovem conseguiu recuperar a capacidade de orar livremente. Hábito número 3: perseguir riquezas. A primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, adverte que aqueles que buscam enriquecer caem em tentações e laços, levando a desejos insensatos e danosos que conduzem à destruição e perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, por cobiçarem isso, se desviaram da fé, trazendo sobre si muitas dores. Muitos crentes ainda não compreenderam que as riquezas não devem ser perseguidas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você ama o dinheiro, algo em você muda, torna-se uma prioridade, algo que você adora, e você fará o que for necessário para acumular mais e mais. A Bíblia é clara, e não podemos servir a dois senhores. Mateus capítulo 6 versículo 24 diz: "E ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas." A palavra de Deus nos ensina que não podemos ter dois senhores porque eles nos conduzem em direções opostas. Se servimos a Deus, nossa vida segue uma direção; se servimos ao dinheiro, ela segue uma direção completamente diferente. Não podemos servi-los ambos, pois estão em conflito. Este trecho nos desafia a examinar quem é o verdadeiro Senhor em nossas vidas. Se o dinheiro ocupa esse lugar, é provável que nossa fé seja comprometida, que Deus não seja nossa prioridade e que a vida piedosa seja negligenciada. Certamente, como homens, temos responsabilidades financeiras, mas quanto mais buscamos riquezas, mais nos afastamos de Deus. Alguns interpretam erroneamente esse ensinamento, acreditando que os cristãos devem evitar o dinheiro completamente, vendendo tudo e doando aos pobres. Essa interpretação é enganosa, pois muitas vezes representa uma falsa piedade. O dinheiro em si não é o problema, é uma ferramenta. A questão está em como o utilizamos, se ele se torna nosso senhor ou se o controlamos. Quando amamos o dinheiro, adoramos a riqueza e nos envolvemos no materialismo, ele se torna destrutivo. Hábito número 4: buscar plenitude fora de Deus. Atos capítulo 17 versículo 28 nos diz: "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos." Como alguns dos nossos próprios poetas disseram: "Pois também somos sua descendência." Nossa vida tem sua origem e sustentação em Deus. Quando Deus criou Adão, ele soprou em suas narinas, concedendo-lhe vida. Sem Deus, o homem é vazio. Encontrar riquezas, buscar prazer desenfreado, ou levar uma vida promíscua não trará plenitude verdadeira. Buscar completude fora de Deus nos afasta da fonte de nossa existência. Deus é o que realmente precisamos, nele vivemos, nos movemos e existimos. O Salmo capítulo 16 versículo 4 nos alerta que aqueles que buscam outros deuses enfrentarão multiplicados sofrimentos. Se evitarmos esses 4 hábitos, permaneceremos piedosos como homens. Além disso, nossas vidas glorificarão a Deus e atrairão outros para Cristo. Você concorda que um homem que cometeu esses 4 hábitos é um homem de Deus fraco? Me conte nos comentários, sua opinião é importante.